Boa tarde a todos. Em nome do CREFITO, de alguns colegas pessoais, como Elias Porto, estou muito contente de estar aqui hoje. É uma honra muito grande, né? Tenho 15 anos de formado e estar na posição que eu estou hoje, podendo falar com vocês, é uma sensação muito boa, assim, que eu não tinha experimentado das outras coisas que eu já fiz no passado. Então, é muito bom participar deste momento da fisioterapia. Em nome do presidente do CREFITO, obrigado pela oportunidade e da confiança. Lembrando, então, que nós estamos aqui por conta desse decreto, né, de 1969, o decreto 938, que declarou que nossa profissão estava regulamentada e que nós poderíamos, então, ser fisioterapeutas, e é por isso que a gente está aqui hoje comemorando essa data sensacional de 50 anos. O que eu vim falar para vocês, na verdade, é o processo de reabilitação cardiovascular do Instituto Dante Pazzanese, que tem a gestão da FisioUni, onde nós trabalhamos em todos os ambientes do hospital, PS, reabilitação cardiovascular ambulatorial, enfermaria, UTI, pediatria. Então, em relação às doenças, perdão, é a principal causa de morte no mundo. Temos muitas pessoas que acabam falecendo, e o que é mais interessante é que é uma questão que pode ser prevenida. E nós, como os profissionais da área da saúde, podemos intervir, independentemente se somos só ou fisioterapeutas. A gente pode trabalhar nos grupos de tabagismo, orientando as pessoas sobre alteração, né, de alimentação saudável, junto com a equipe de nutrição, mudanças de paradigma sobre o sedentarismo e sobre o etilismo, que tem crescido muito nos jovens, assim como o tabagismo também. Então, como profissionais da área da saúde, nós temos uma função muito maior do que apenas sermos fisioterapeutas. A evolução da fisioterapia cardiovascular no Dante Pazzanese passa por momentos históricos, né? Deixa eu ver se consigo voltar. Sim. Em 1972, foi a primeira descrição de que o exercício poderia ter um efeito positivo para pessoas que tivessem doenças cardiovasculares. Em 1930, a atividade física ela foi reconhecida, né, nesse processo. Em 1966, que já faz um bom tempo, foi descrito o primeiro consenso de reabilitação cardiovascular. E aí, nesse trâmite entre 66 até 88, em 1972, foi inserido no Dante Pazzanese o programa de reabilitação cardiovascular. Entretanto, a fisioterapia ainda não estava inserida no programa, e quem realizava isso eram os educadores físicos, que estão até hoje e fazem parte também do programa de reabilitação cardiovascular. Então, aqui é uma das respostas a uma situação interessante, porque na reabilitação pulmonar, propriamente dita, os educadores físicos não participam, em nenhuma fase, em nenhuma instância. Mas na reabilitação cardiovascular, eles são primórdios à fisioterapia. E no Dante, em 1988, foi a entrada da fisioterapia, e aí tem todo um processo bonito de progressão em relação a quantos fisioterapeutas atuavam naquela época, que eram 3. Hoje nós temos uma equipe de 40 fisioterapeutas em todos os setores que eu citei anteriormente, e atualmente é o que eu vou descrever para vocês o que a gente tem feito em relação à reabilitação cardiovascular no Instituto Dante Pazzanese. A reabilitação ela é um somatório das atividades necessárias para garantir aos pacientes com cardiopatias as melhores condições físicas, mental e social, de forma que eles consigam, pelo seu próprio esforço, reconquistar uma posição normal na comunidade e levar uma vida ativa e produtiva. Na última fase da reabilitação, esse indivíduo pode se exercitar sozinho, né? E a tendência é que ele retome as suas atividades econômicas, volte a trabalhar, tenha uma ação na sociedade, que é uma coisa muito importante, né? Devolver esse indivíduo, depois de um tratamento, para que ele possa ser economicamente ativo e ajudar a sociedade no seu progresso.
Os programas de reabilitação cardíaca, eles foram desenvolvidos com o objetivo de trazer esses pacientes de volta às atividades diárias habituais, com ênfase na prática do exercício físico, acompanhada por ações educacionais voltadas para a mudança do estilo de vida. Aqui tem fatores importantes, que a gente fala sobre mudanças de comportamento e voltar às atividades habituais, a prática do exercício físico, que hoje é o pilar do tratamento das doenças crônicas. Existem muitos trabalhos que remetem às indústrias farmacêuticas, em que os benefícios que o exercício traz ao indivíduo, em sua maioria, são superiores ao que a medicação pode trazer ao indivíduo nesses programas de exercício. E a mudança do estilo de vida, ela é uma coisa importantíssima, é o que a gente tem mais falado hoje. Mais do que a questão estética, é a sua condição de envelhecer saudavelmente. Se eu pedisse para todos aqui levantar a mão, para as pessoas que executam atividade física diariamente, eu acredito que provavelmente poucas pessoas nesse grupo todo que estamos aqui, a maioria sejam sedentários. Então, nós precisamos quebrar esse comportamento também como um profissional da saúde. Na reabilitação cardiovascular, a gente tem uma miscelânea, um mosaico de doenças que podem ser inseridas nesses programas, né? Então, desde o infarto agudo do miocárdio, uma doença congênita, então, as doenças vasculares, né, doenças periféricas, doenças, síndromes metabólicas, todas elas fazem parte desse contexto e são inseridas nos programas para tratamento. A problematização da situação é que é um amplo aspecto de doenças. Então, nessa inserção à reabilitação, a gente tem que entender de todas essas doenças, da fisiopatologia, a equipe multidisciplinar, né, e como inseri-las de forma segura para que o indivíduo tenha um benefício realizando a prática de exercício físico. Uma coisa importante é a barreira para a continuidade do exercício. Há muitas barreiras, nós, infelizmente, desde a escola, não somos habituados a fazer a prática de exercício físico. Então, imagina você chega na idade do envelhecimento, idade adulta, nunca fez exercício físico e agora você é obrigado para ter uma condição melhor de vida. É muito difícil, a distância é um outro problema também, mas a gente tentar quebrar este paradigma, essa barreira é uma ação importante. A telereabilitação, ou a reabilitação supervisionada, em que você pode ter um contato telefônico, um Skype meeting, conversar com a pessoa, é o progresso da que eles chamam telemedicina, que também se aplica à telereabilitação hoje, num quesito para diminuir custos, né? Essa é uma questão importante. Os serviços disponíveis na cidade de São Paulo, né? Então, a gente pode contar numa mão, nos 5 dedos, quais são os serviços particulares e privados, nos privados e nos públicos, que oferecem um serviço de reabilitação cardiovascular, que são poucos. E muitas pessoas precisam. E uma outra questão importante, não só a questão de avaliar a musculatura ventilatória, mas, de fato, avaliar e treinar de uma maneira adequada. Não adianta só fazer as medidas de PI, PMAX, ficar por isso mesmo, e não ter um treinamento específico. Então, tem muita literatura científica dos últimos 5, 6 anos que descrevem bastantes efeitos positivos que a gente precisa melhorar essa técnica. Uma coisa importante, dentro desse contexto todo, então, existe a doença, nós temos uma intervenção, precisamos fazer a quebra de barreiras, de comportamentos, para uma ação mais saudável e um plano educacional eficiente, e aí sim temos a reabilitação cardiovascular para ajudar essas pessoas. Um problema conhecido é a disfunção muscular, né? Além do problema da bomba, do coração em si, nós temos um problema que afeta a musculatura periférica em decorrência dessa situação cardíaca. Todas essas situações de inatividade por conta da dispneia ou uma internação prolongada, processo inflamatório sistêmico, uso crônico de fármacos, as síndromes neuromusculares em relação ao imobilismo
e a fraqueza da musculatura ventilatória cursam com a diminuição da capacidade de exercício e a diminuição da capacidade funcional desses indivíduos. Os benefícios da reabilitação, citei 3 aqui, que são os mais evidentes, que é a melhora da capacidade funcional e exercício, melhora da qualidade de vida e a redução de mortalidade, são efeitos sensacionais, mas existem outros efeitos envolvidos por trás de todo esse contexto, que ainda necessitam de comprovação, mas que estão envolvidos nesse complexo de interação entre a avaliação, a execução da terapia, a reavaliação e a continuidade do tratamento. As fases da reabilitação, numa questão contextual, são 4 fases, né, que estão descritas nesse template, e então, a fase 1 é a fase onde o indivíduo está internado, né, por algum evento, e aí nós iniciamos um protocolo para uma atividade específica para aquela situação. Quando o indivíduo tem a alta hospitalar, ele passa pela fase 2, que é a fase supervisionada, num centro específico de reabilitação cardiovascular. Entre a 2 e a 3, eles têm quase a mesma condição de tratamento, e a 4, a não supervisionada, é onde entra a ação do educador físico para a continuidade desse tratamento, ou a fase dele não ter ninguém por perto na execução do exercício. Tá? Então, assim, as fases são mais protocolares, mas elas têm algumas, não seguem uma condição linear. Isso ajuda muito na execução, só para entendimento e pesquisa. No Dante Pazzanese, a gente tem essas 3 situações: a fase intra-hospitalar, a ambulatorial e a fase domiciliar. Os objetivos, então, evitar os efeitos deletérios do imobilismo, né, isso na fase intra-hospitalar, de uma maneira generalizada, otimizar a condição do sistema respiratório, promover o fortalecimento da musculatura periférica e ventilatória, otimizar a capacidade funcional e promover a segurança e a quebra de barreiras do retorno do paciente para casa, mostrando que ele pode executar os exercícios à medida que ele tenha, faz parte do plano educacional, o entendimento da doença, como ele pode manejar, que é o automanejo da doença, né? As doenças cardíacas envolvem desde o controle da diurese, controle alimentar, evitar os fatores de risco e o conhecimento do exercício dos seus efeitos benéficos, né? As contraindicações relativas, numa questão mais didática, existe todo um processo também, não é qualquer um que faz exercício e não é qualquer momento. Então, existe toda uma segurança protocolar, que está descrita nesse slide, onde a gente tenta minimizar a prescrição de um exercício para um paciente que talvez não esteja no momento adequado. A fase intra-hospitalar, então, é quando o indivíduo tem uma internação, né, ele está estável hemodinamicamente, seja com ou sem uma droga vasoativa, e aí é onde é a cereja do nosso bolo lá do Dante Pazzanese, onde a gente realiza a reabilitação em pacientes com dobutamina, com valores bem altos, pré-transplante cardíaco. Então, a gente tem desenvolvido uma condição que outros hospitais e entidades não realizam, que é uma coisa que a gente tem criado de um modelo que pode servir para muita gente em pacientes pré-transplante cardíaco com altas doses de dobutamina. Eles têm o acompanhamento psicológico, há uma prescrição do exercício para esses indivíduos, né? Lembrando que eles, nesse caso, realizam um teste de capacidade funcional, como um teste da cadeira, um teste de caminhada de 6 minutos, a avaliação ventilatória e a espirometria em alguns casos. Então, tem todo um protocolo para esses indivíduos. Na prescrição do exercício, é monitorado, né, tanto a pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e a escala de Borg modificada para nos ajudar a prescrever o exercício e ter uma segurança na execução. O exercício aeróbio, então, ele consta de caminhada e o exercício resistido de membros inferiores e membros superiores e, na sequência, um alongamento global. O protocolo segue essa condição, né, isso já foi descrito. Essa imagem mostra uma paciente num tratamento de reabilitação cardiovascular na fase individualizada. Essa paciente é um pós-TX cardíaco, e aí recebe todo o protocolo
em relação à sua capacidade funcional naquele momento, que tende a uma progressão. Então, realizando os exercícios aeróbios, né, com circoergômetro, e o exercício de sentar e levantar do leito, de uma maneira individualizada. A sequência é o tratamento em grupo. Então, nós estamos dentro de um hospital, numa enfermaria, cuidando de pacientes pré-transplante cardíaco e outros indivíduos com alguma doença cardíaca que permanecem com uma capacidade funcional preservada. A gente trabalha em grupo, desde os exercícios, grupos musculares, grandes grupos musculares, seja o exercício resistido e o exercício aeróbio. Tá? Lembrando sempre a questão de alta intensidade de exercício, mesmo nesses pacientes. Tá? Lembre-se que é um centro especializado, indivíduos que estão adaptados a essa condição, os pacientes, os fisioterapeutas também são treinados, toda a equipe, mas é o que a gente tem feito para melhorar a condição desses indivíduos e tem dado muito certo, e é uma das nossas linhas de pesquisa também. Ok, mais uma imagem. Interessante só as bombas de dobutamina, que a maioria dos indivíduos estão utilizando, né? E também uma das imagens é a meditação ou um relaxamento para que os indivíduos possam também ter uma sensação tranquila após o exercício. Mais um efeito positivo, né? O plano educacional ele está relacionado aos fatores de risco, né? Mudança de estilo de vida, a realização dos exercícios, os cuidados especiais, principalmente para os pacientes transplantados. Nós estamos num país subdesenvolvido, onde não é o indivíduo que tem uma boa condição socioeconômica que está internado no hospital. Então, todos esses cuidados de limpeza, saneamento básico, uso das medicações, então tudo isso faz parte do nosso plano educacional com a equipe multidisciplinar para ajudar que esse indivíduo tenha um desfecho positivo e favorável. A fase ambulatorial, então assim que ele tem alta da enfermaria, ele recebe um encaminhamento para a reabilitação ambulatorial no próprio Dante. A questão negativa é que não é qualquer paciente que pode se usufruir do tratamento, né? Só pacientes do Dante têm acesso ao ambulatório. Um paciente de fora não tem, o sistema de saúde ele não permite isso, né? Então fica muito engessado para esse círculo Dante-Pazzanese. Eles seguem todos os critérios de avaliação, encaminhamento. Uma coisa importante que a gente tem disponível é o teste de exercício máximo. Então, a depender da gravidade, ou eles realizam um teste ergométrico ou um teste ergoespirométrico. O ergoespirométrico é o que a gente analisa a ventilação, os gases, né? Isso está disponível não na maioria das clínicas ou hospitais, mas a gente tem essa possibilidade de ter a coisa muito amarrada e muito específica. Temos tudo que a gente precisa, a gente tem dentro daquele ambiente, para dar segurança ao paciente. A avaliação fisioterapêutica, ela passa pelo teste da caminhada, teste da cadeira, que é o teste de sentar e levantar, o teste do degrau e o teste de 1RM. É o nosso protocolo. A classificação das doenças, que ela tem uma classificação A, B, C, isso tem relação com a gravidade do doente, e o que mais assim, é importante, dentro de todos esses aspectos de várias doenças que podem ser inseridas num programa, está relacionada à fração de ejeção e ao consumo de oxigênio desse indivíduo, né, ao VO2 máximo e à fração de ejeção. Então, tendo essas informações e outras situações, como os fatores de risco das doenças, você pode estratificar nessa escala, que é A, B, C, D, qual é a chance, o risco desse indivíduo para uma programação de exercícios. Existem outras informações, mas essas são as mais importantes. No ambulatório, a gente ainda mede a qualidade de vida pelo questionário Minnesota e a avaliação da musculatura ventilatória, né? A PI, a PEMAX, e a espirometria em alguns casos, porque a DPOC, que é uma doença pulmonar muito prevalente, está muito associada a algumas doenças cardiovasculares ou infarto. Então, o paciente às vezes tem DPOC e tem a doença cardíaca também.
e nesses casos a gente acaba fazendo a espirometria para estratificar, orientar melhor, porque o tipo de exercício também será diferente. A prescrição do exercício no ambulatório, ela parte desses 4 itens, desde a frequência cardíaca do limiar anaeróbio, da escala de Borg modificada, o resultado do teste da caminhada de 6 minutos ou do duplo produto, são informações que a gente pode utilizar para prescrever o exercício. O padrão ouro é o limiar anaeróbio pelo teste de exercício cardiopulmonar. Mas quando você não tem, né, você está num consultório, não tem essas informações, você pode realizar outros testes de menor custo e também tem uma segurança na prescrição do exercício, que parte dessa de maior importância para menor importância no sentido de informações, certo? Mas daria para prescrever com qualquer uma desses índices. Lembre-se sempre do exercício, que é uma coisa importantíssima para o fisioterapeuta, mais do que elevar um braço em 3 tempos e pedir uma inspiração máxima sustentada, a gente precisa entender que o exercício precisa de intensidade, duração e frequência, em qualquer ambiente. Enquanto nós, como prescritores de exercícios clínicos, não entendermos isso, vai ficar difícil a nossa profissão avançar no sentido de eficiência. O quanto eficiente é o meu exercício para esse indivíduo, né? E passa por esse crivo de intensidade, duração e frequência. A monitorização desses pacientes, seja antes, durante ou após a atividade, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, a pressão arterial e a escala de Borg. Nós realizamos pacientes com o Polar, que é um frequencímetro, que fica ligado nos pacientes para ter um maior controle, mas se você não tem, você pode realizar, mas com todos os rigores e segurança tua e do paciente. O treinamento aeróbio, ele passa desde um aquecimento ativo, cicloergômetro de membro inferior, step de membro inferior, e a parte recreativa, que é, nesse caso do Dante, vou mostrar umas imagens, a gente tem uma quadra e pode jogar um voleibol. E esses dias eu tive o prazer de jogar um voleibol na equipe de um paciente transplantado, e foi uma sensação sensacional de poder dividir aquilo com um paciente que morreu, nasceu de novo, e hoje faz uma atividade recreacional como um voleibol, e de uma maneira assim, normal. Então, foi uma experiência para mim incrível, por isso que eu coloquei aqui, eu queria dividir isso com vocês. Pacientes diferenciados requerem um treinamento intervalado, existem várias opções de prescrições de exercícios, né? Embora a gente tenha que treinar em alta carga, deveria treinar para ter melhores benefícios fisiológicos, tudo é progressivo. Você não começa já com alta carga e está tudo bem. Todos os pacientes necessitam de uma adaptação e o treinamento intervalado, que são alta carga, baixa carga durante o período, é muito interessante, tem seus efeitos, assim como a execução do treinamento resistido de força para os pacientes mais debilitados, ela tem uma importância maior do que o exercício aeróbio, principalmente nesses pacientes. O aquecimento ativo também tem sua importância e movimentos combinados funcionais. Mais do que um exercício para o bíceps, nós fazemos exercícios, ou deveríamos fazer, movimentos combinados funcionais. Qual a função do bíceps para quem penteia o cabelo? Agora, se eu fizer uma tríplice flexão do braço, com deltoide e outros grupos do ombro, braço, antebraço, punho, isso tem uma relevância muito maior do que simplesmente fazer um exercício com o bíceps ou com o tríceps. Então, pensem nisso. Isso é importante, grandes grupos, função. Hoje o CrossFit, que está na moda, né, trabalha muito a condição funcional. Dada a sua diferença para os pacientes, a gente pode adaptar muitos tipos de exercício, e isso os educadores físicos nos ensinam bastante, mas quanto mais você estudar, mais entender, mais eficiente você será o seu paciente e menos risco você o trará para ele também. Aqui uma imagem, então, de um aquecimento ativo no Dante.
Então, os indivíduos não fazem só um alongamento, eles fazem ativamente uma caminhada com algumas movimentações, rotação de tronco, obstáculos. O treinamento resistido, então eu trouxe essa imagem, eles estão com uma caneleira com peso aí diferente, individualizada a carga, e estão fazendo o step de membro inferior, subindo e descendo escada, seja por tempo, seja por, depende da nossa prescrição, ou por repetição, mas isso causa um efeito fisiológico para o corpo, para a bomba cardíaca, a bomba inferior, e para o restante, muito interessante, e eles toleram. Sejam esses pacientes aqui, sejam os pacientes que estão lá na internação, na fase intra-hospitalar, que realizam o mesmo programa de exercício. E é seguro, mas nós precisamos ser treinados, entender o que está acontecendo, está tudo muito amarrado para dar segurança para o paciente. E a fase aeróbia, nada implica que seja esteira, mas o nosso tratamento ele é em bicicleta ergométrica. Então, existem... eu não sei se alguém conhece, mas todos estão convidados a conhecer o serviço do Dante Pazanese de reabilitação. A gente tem bicicletas ergométricas para membro inferior. A reavaliação, então, após 6 meses do programa de exercícios, eles são reavaliados com as mesmas avaliações anteriores, são orientados e iniciam a fase 4, que podem ser feitas no próprio Dante Pazanese com a equipe da educação física, ou eles têm alta para realizar isso sozinhos. Lembro vocês que esses pacientes ainda estão ativamente, alguns economicamente, trabalhando. Então, às vezes, tem que deixar o trabalho, ir no Dante fazer a reabilitação, depois voltar para o seu trabalho e assim sucessivamente. Então, isso é muito interessante, tem uma problemática, mas é muito interessante porque eles estão socialmente ativos, né? E isso, emocionalmente, é muito importante. A reabilitação domiciliar é uma coisa que tem sido discutido no mundo todo, pelos custos, a diminuição do custo e o quanto isso pode ser efetivo. A gente está num processo de reformulação desse programa, porque hoje, basicamente, a gente recebe o paciente, faz a avaliação funcional, o teste da caminhada de 6 minutos, que também, a depender da gravidade do paciente, às vezes é um teste máximo para ele também, em relação ao condicionamento aeróbio, aplica o questionário e entrega uma cartilha para ele sobre um alongamento e uma atividade aeróbia como caminhada, até que ele possa ter a chance de vir para o centro de reabilitação, treinar supervisionadamente, ou manter-se nessa condição, e a cada 6 meses ele retorna para ser reavaliado. Então, eu trouxe essa informação sobre disponibilidade. Essa é uma tese de doutorado de uma fisioterapeuta de Minas Gerais, da UFMG, e os resultados que ela traz é que a disponibilidade é mínima, seja em São Paulo, seja em Minas Gerais, nem imagino como seja no Espírito Santo. Se a gente for em Santos, que aqui do lado também não há acesso, assim, a disponibilidade ela é muito pequena. São Paulo ainda nós somos privilegiados. Nós temos os públicos, o INCOR, o Dante, que fornecem esse serviço, algumas universidades particulares, como o UNASP, como a Uninove, e a condição privada, o HCOR, fornece esse tipo de tratamento, acho que Prevent Senior também. E algumas universidades, que não me recordo o nome. Mas o acesso é muito pouco para a quantidade de gente que está doente precisando dessa terapia. E ela acabou de escrever isso, mostrando exatamente isso, que em Minas Gerais o acesso é muito ruim. E isso tem relação com o transporte. Às vezes o cara demora 1h30 para chegar da casa dele até o Dante. O custo de vir de lá até aqui. Questões familiares, de ter que precisar de ajuda ou deixar alguém. Então, a problemática ela tem todo esse aspecto. E o plano de ação futura é elaborar pesquisas, né, o quanto efetivo realmente é a reabilitação cardiovascular. Para os desfechos, que é diminuir o custo da máquina, seja a máquina privada ou a máquina do SUS, né, o sistema público. Os programas de tratamento específico, né, o envolvimento nosso, fisioterapeuta. Eu, particularmente, sou um fisioterapeuta que fui treinado para trabalhar com tabagismo. Eu sou um intervencionista do Previfumo, da Unifesp. Quantos de vocês são ou sabiam que isso é possível?
Quais programas a gente pode ainda usar, ter o nosso conhecimento, como os programas de envelhecimento, obesidade, em quantos programas nós podemos atuar, não só sendo fisioterapeutas, mas sendo profissionais da saúde. Diminuir as barreiras, né? Como fazer com que esse indivíduo continue se exercitando com prazer, ou as nossas crianças se exercitando no poder público, desde sempre, para que na idade adulta permaneça sendo ativo fisicamente, não só pela estética, mas pela necessidade de envelhecer saudavelmente. A telereabilitação, que é uma coisa que se discute muito, e é uma coisa que a gente precisa andar junto com o mundo, né? A gente está avançando, mas ainda estamos muito atrás de hospitais de grande porte, seja da Europa, Estados Unidos, Canadá. E aumentar os serviços disponíveis no Brasil. Então, para finalizar, temos uma caminhada longa, mas temos que agradecer que, nesses 50 anos, quanta coisa boa a gente já fez. Quantos fisioterapeutas são reconhecidos mundialmente, principalmente na área da pesquisa, das publicações, das suas intervenções. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês, ver esse avanço, mas eu quero mais, eu quero muito mais. Quero uma profissão mais forte, mais específica, com mais dados científicos, para que a gente possa comprovar de fato que o que a gente faz tem o seu valor, e não é meramente o físio que você chama e ele vem e atua num paciente para remover um catarro. Não é isso, a fisioterapia é muito maior que isso. Só que a gente precisa estudar e mostrar nosso valor todo santo dia. Muito obrigado pela atenção de vocês e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado. Perdão. Os últimos slides, eu queria agradecer a gestora da FisiUni, que faz parte da gestão do Dante Pazanese. Nós somos uma empresa que atua dentro do Dante, a Indiara Alves, que é uma pessoa sensacional e me deu essa chance de estar aqui. E, para quem não conhece, a Iracema, que foi a criadora do serviço há tantos anos, é uma pessoa sensacional que, sem ela, a gente não poderia estar aqui hoje falando um pouco do Dante. Então, um excelente ser humano e um profissional que criou muitas coisas dentro do serviço do Dante. Muito obrigado. E a toda a equipe do Dante também.